Olá, eu sou a Ana Neves Torres e este é o podcast de Papéis de Família, um direito a encontrar as pessoas. Então, neste episódio, vamos continuar com o nosso trabalho multidisciplinar de chamar cá várias áreas que trabalham com o direito de forma indireta e hoje vamos falar sobre casamento, não na perspectiva legal, mas na perspectiva sexual. Será que o sexo salva o casamento? E como convidada de hoje temos a Sandra Neto, que é psicóloga, com várias especializações, entre as quais em terapia de casal e sexologia. Este ano abriu o seu primeiro projeto sobre nós, em Guimarães, e conta atualmente com uma equipa de 5 psicólogas. Dedica a prática não só aos acompanhamentos em casal, mas também individual, debruçando-se essencialmente nas áreas dos relacionamentos amorosos, sexualidade e desenvolvimento pessoal. Bem-vinda, Sandra! Obrigada! Então, Sandra, a pergunta que não quero calar e que me chega muito ao escritório, este é um tema que nós, como advogados, sabes que quando chegam lá ao escritório por causa dos processos de divórcio, nós temos que perguntar o porquê. Porque não é possível em Portugal nós fazermos um divórcio sem fundamento, tem que ter um fundamento para o divórcio. Então, o porquê existe sempre. E nesse porquê vêm muitas histórias, não é? Que nós temos que ouvir, temos que acolher, e o sexo é um tema. E, portanto, de perspectivas diferentes entre homens e mulheres, certo? Mas ainda assim é sempre um tema presente em todas as conversas. E a minha primeira pergunta para ti começa logo. O sexo pode ou não salvar o casamento? Já agora, bom dia e obrigada, Ana, pelo teu convite. Acho que é muito importante e acho que fazes um serviço público muito importante de informação e de todos nós temos a ganhar a assistir os teus vídeos e obrigada por esse convite. O sexo pode ou não salvar um casamento? Foi o que tu me perguntaste, não é? Sim. Olha, eu acho que é injusto colocarmos toda essa pressão dentro do sexo. O sexo, mais do que salvar um casamento, não deixa de ser um aliado. E se olharmos para ele quase como um barómetro de uma relação, claro que quando há relações sexuais com maior frequência, também quer dizer que há um maior alinhamento daquele próprio casal, a maior conexão, a maior investimento dentro daquela relação. Agora, se ele por si só pode salvar uma relação, não, é preciso muito mais variáveis do que propriamente só um bom funcionamento sexual para salvar uma relação. Nós podemos ter sexo com uma pessoa e ser um sexo maravilhoso e não sermos um casal onde depois se encontra em gostos, em formas de estar, em perspectivas, objetivos, o que quer que seja. Agora, sim, o sexo é um barómetro muito importante, diz muita coisa sobre um casal, há a mesma semelhança que tu. Eu também não posso chegar a um casal até mim e não fazer esta pergunta de como é que é a vida sexual, como é que vocês estão a esse nível, e eu uso logo muitas coisas, não é? Tendencialmente, enquanto estamos a falar de casais heteronormativos, há muito mais aí neste papel de que o homem está mais insatisfeito que a mulher, principalmente em termos de frequência. No entanto, por si só o sexo não é uma variável que vai ditar ou não se aquele casamento vai funcionar. Acho que isso é colocarmos uma pressão muito grande dentro do sexo em si, porque o sexo não vem isolado, é preciso muitas variáveis para chegarmos ao sexo. E sabes, eu sinto isso muito da parte daquilo que são as mulheres, aquilo que elas me transmitem, que é, de facto, o sexo ou seja, vem na sequência de muita outra coisa que está para trás e, portanto, está tudo em ordem e todas as intimidades relativamente às outras áreas estarem em ordem, o sexo depois brota naturalmente. E, portanto, para os homens isto é uma perspectiva mais física, é completamente diferente. Então há aqui um desalinhamento, aquilo em que são as expectativas do casal relativamente ao sexo, à frequência, como estavas a mencionar, e tudo mais. E a minha segunda questão vem mesmo na sequência disto, que é, então, se é algo importante para os dois, pode ser de forma diferente, mas não deixa de ser uma realidade claro, importante e essencial ao casal. Porquê é que há tanta dificuldade dos dois em falar disso, quando é algo que de facto tem importância? Sem dúvida. E porquê é que eles não conseguem falar do desejo, do sexual que têm, fetiches, o que for? Porquê é que não há, porquê é que este entrave? Porquê é que ainda é tabu entre duas pessoas que se amam e que a intimidade é uma realidade entre elas? Sabes que nós inevitavelmente não nos podemos esquecer da sociedade e da cultura e de tudo aquilo que nos ensinaram até hoje. Se olharmos até para nós as duas, que não somos gerações muito diferentes, o que é que nos ensinaram sobre sexo? Muito pouco, não é? Nada. Ou tu és autodidata e tens naturalmente essa vontade de explorar, ou então ninguém te ensina o que é isto. É um assunto muito tabu, é uma coisa muito fechada.
Primeira vez que eu me lembro de falar sobre sexualidade, efetivamente, foi na escola, mas num contexto muito reprodutor, em que aquilo era usado muito para reprodução, conhecias os órgãos sexuais feminino e masculino, mas muito numa ótica de reprodução, e ensinou-nos muito este registro de o sexo não deixa de ser para reproduzir. Ok, mas então depois quando chegamos dentro de um casal e estamos numa idade adulta, em que já tivemos reprodução, então para que é que vamos manter o sexo? E há muito esta dificuldade, e depois, inevitavelmente, o corpo vai deixando de responder com a mesma frequência e com a mesma naturalidade que acontecia em idades mais jovens. Naturalmente, nós mulheres, infelizmente, vamos ter esta herança genética de que o sexo já não, ao longo do tempo, para termos vontade, vamos ter de fazer mais esforço, porque o nosso corpo já não está a responder da mesma forma, em termos hormonais. E nós, vindo dessa sociedade muito conservadora, em que quando falamos de sexo, a primeira vez que temos contacto com isto ainda é muito numa ótica de reprodução, claro que nós não estamos numa primeira fase habituados de para que é que eu quero o sexo? Para que é que serve o sexo? O que é sexo? Por que é que eu beneficio com isto? Por que é que sexo, afinal, é tão aliado à saúde? E tem tantas vantagens? O que é que eu gosto em termos de sexo? Eu acredito muito que muitas vezes os casais também não conversam por não saberem mesmo como fazer. Não se autoconhecerem, não é? Não se autoconhecerem, que eu acho que é a variante mais importante quando estamos a falar de sexo, é autoconhecimento. E muitas vezes, quando eles não falam sobre isto, os homens, falando aqui novamente de casais heteronormativos, os homens muito mais nesta perspectiva de acabam por estar muito mais direcionados para o sexo penetrativo, e isto é o que nós aprendemos, e eles têm um bocadinho esta vantagem, que é queiramos, quer não, sexo penetrativo. As mulheres muito mais numa de receber sexo penetrativo, e o sexo é muito mais do que isto. E inevitavelmente o homem acaba por estar muito mais satisfeito, porque já acaba por saber que é daquela forma que se faz. As mulheres estão muito mais limitadas, que é o corpo tem de responder àquela forma, sendo que a maior parte de nós nem gosta assim tanto dessa forma do sexo penetrativo. Os estudos mostram-nos isso, 85% das mulheres é que têm um orgasmo com sexo penetrativo. E então eu acredito mesmo nisto, que é quando as pessoas não falam sobre sexo, e muitas vezes os casais têm muito esta dificuldade de partilhar, de perceberem o que é que podem fazer diferente, o que é que poderia ser vantajoso, vem mesmo deste lugar de falta de autoconhecimento. Tu tens de ser muito autodidata para te conheceres em termos sexuais, porque não há nada que te vai ensinar, a não ser a pornografia, não é? Porque em todos os momentos, alguns de nós acabamos por ser filhos da pornografia, mas a pornografia é muito irreal no dia-a-dia, não é? Então vamos aqui imaginar um cenário. Bora! Então chega cá um casal. Primeira questão, chegam-te em casal ou chegam-te individualmente ao consultório? Ambos. Ambos? Então vamos simular um casal que é mais divertido. Vamos. Então vamos lá. Chega lá um casal lindo e maravilhoso, nos seus 30, já com filhos, e a coisa não está a resultar. Não está a resultar, mas ainda conseguem sentir que gostam um do outro e querem recuperar. E como é que tu inicias este processo? Ou seja, inicias por depois acompanhamento individual para o autoconhecimento, ou este autoconhecimento também é feito em conjunto? Que dicas é que tu dás? Como é que tu trabalhas isto? Olha, numa primeira fase eu vi muitos trabalhos de casa individuais. Porque acho que é teu, sabes? É muito teu. Tu precisas de descobrir o que é que tu gostas para conseguires falar sobre o que é que tu queres. E então, numa primeira fase, os meus trabalhos de casa são sempre perguntas muito mais direcionadas. O que é que te excita, no geral? Porque nós não temos um botão on e off, que dá para chegarmos àquele momento e, ok, agora quero. Não, agora já não quero tanto. É preciso mais do que isso. E para isso nós precisamos perceber o que é que nos excita, o que é que nos faz sentir bem, o que é que nos, de alguma forma, nos faz sentir livres. E então achando, e partindo sempre do pressuposto de que o melhor segredo para uma vida sexual satisfatória e feliz é o autoconhecimento, numa primeira fase as minhas perguntas são sempre muito mais individuais. Mesmo que dentro de um casal. Depois, claro que há a partilha, não é? O de percebermos aquilo que cada pessoa gosta e depois percebemos como é que vamos chegar a um lugar comum. E quer acredites, quer não, muitas vezes isto é muito difícil de responder para os homens. Sabes? Quando lhe perguntamos o que é que tu gostas,
Então, ela tira a roupa, eu gosto logo. Simples, prático. Dá-me mais do que isso. Pensa mais do que isso. E isto depois também para eles também é um exercício muito difícil, porque eles estão muito direcionados dentro dos nossos 5 sentidos e eles estão muito direcionados para o visual. E para eles chega o visual. E depois eu explico ok, mas as mulheres não são tão visuais. E nós precisamos encontrar aqui um caminho. As mulheres não chegam só a esse estímulo de ver a pessoa nua e de ter logo, precisam de mais. E precisamos ao longo do tempo, precisamos de mais estímulos, precisamos de usar outro tipo de sentidos. Que outro tipo de sentidos é que tu gostas? Isto depois também é muito difícil de quando estamos a falar, que é uma coisa que já me aparece muito, e que acaba por ser aqui um grande entrave, que é quando estamos a falar da perda de direção. Quando estamos a falar da perda de direção, isto é uma grande questão, porque os homens estão tão direcionados para fazerem aquilo, saberem fazer dentro daquilo, que depois quando acontece uma coisa destas, é muito difícil, ok, há mais coisas a acontecer, há mais do que isto. Mas sim, numa primeira fase é perguntinhas individuais. Ok. E chegam-te lá em fases diferentes. Por exemplo, um quer muitas vezes, o outro já está numa perspectiva de querer pouca qualidade à quantidade, por exemplo. Têm perspectivas diferentes. Como é que tu os ajudas a encontrarem-se no meio? Olha, isto é muito, muito comum, não é? Ainda no outro dia isto aconteceu-me em sessão, que foi ela dizer-me, o nosso sexo é incrível, e ele dizer-me, eu não estou nada satisfeito com o nosso sexo. E eu, mas então ela acabou de me dizer que era incrível, como é que tu me dizes que não estás satisfeito? E tinha a ver com esta questão de a frequência sexual era um descontentamento dentro daquela relação. Apesar de os dois estarem muito satisfeitos quando acontecia, a regularidade com que acontecia, havia uma pessoa que não estava de todo satisfeita. E isto, lá está, acaba por ser muito comum. Como é que vamos desenhar aqui o meio termo? Primeiro tenho que perceber se do outro lado há alguém que está disponível para isso. Ou simplesmente está a fazer um frete. Ou simplesmente está a ceder. Neste caso, a pessoa estaria muito disponível para isso. Então precisava de perceber mais o que é que a outra pessoa poderia fazê-lo. E tu vais percebendo o que é que acontece. Os casais não namoram. Chegou uma altura da vida, e claro que o dia-a-dia está a acontecer e nós estamos muito a responder àquilo que é o necessário, e vamos a perceber isso, que é, há pouco namoro no dia-a-dia dos casais. Há pouca tentativa de encontro, há pouco investimento conjunto. Quando chegamos ao momento de termos uma família, quer queiramos, quer não, o nosso foco acaba por se centrar muito mais às vezes nos filhos, por exemplo, e isto tira-nos este lugar de namoro, de partilha, de conexão, de intimidade, que depois faz com que também, inevitavelmente, a frequência vá diminuir, porque nós não estamos tão encontrados, não estamos tão conectados. E então começar muito mais por aí, por essa fase do reencontro. Vamos tentar colocar mais momentos a dois dentro da própria relação, não nos esquecendo disto, que é o que eu digo muitas vezes aos casais que eu acompanho. O vosso primeiro filho não é o vosso bebê, é a relação. Foi a primeira coisa que vocês criaram em conjunto. E é a coisa que vai perdurar. Porque os filhos, inevitavelmente, um dia vão sair do nosso seio familiar e vão ter uma vida independente e vão arranjar as próprias relações deles. Nós ficamos, quando corre bem, não é? Mas nós ficamos. E às vezes, depois, de repente, somos dois estranhos dentro da mesma casa, em que simplesmente vamos tendo sexo volta e meia, porque pronto, vamos dando aquele chequezinho. E então não nos podemos esquecer disto. É o frete, não é? Da semana. Uma vez por semana. Sim, quando é uma vez por semana. Quando é uma vez por semana, não está mal. Agora, quando começa a ser uma vez, 2 em 2 meses, isso aí já... Ok. Então, bem, no fundo, o que tu estás a dizer é que para melhorar o sexo tem que se começar sempre por melhorar a relação. Tem de começar sempre a melhorar a relação. E depois o resto acontece naturalmente, ou deve acontecer naturalmente, e com aqui mais consciência, não é? Com mais depois consciência. Acaba por acontecer. E tu estavas a dizer há pouco uma coisa que eu gostei muito, que é, não há um botão, não é? On-off, no nosso cérebro que nos permita direcionar e ligar esta questão do desejo e da vontade.
Mas a verdade é que a vida hoje é muito acelerada, não é? Sim, Nós temos os filhos, nós temos a atividade profissional, isto hoje não é das 8 às 5, isto tem uma dinâmica completamente diferente, é uma sociedade num ritmo muito acelerado, e neste ritmo acelerado é difícil namorar, porque não é? Temos sempre aqui ofertas de coisas para fazer, sempre aqui luzinhas brilhantes e que nós temos que ir apanhando, e torna-se difícil. Achas que faz sentido nós colocarmos na agenda, uma vez por semana, tipo, um timing para namorar, não é? Hoje metemos aqui o podcast com a Sandra. Então vamos namorar. Faz sentido? Ou perde-se a magia? Olha, isto é uma... Estou-me a rir. Porque isto é uma questão que levanta muitos comentários. Na minha opinião, faz todo sentido. Todo sentido. E as pessoas dizem, isso tira a magia. Que magia que queremos falar? É o que eu costumo dizer, que magia. Porque não estamos a falar de repente de à segunda-feira às 9 da manhã vai ser o nosso momento e nós de repente às 9 da manhã então, está tudo bem? Que tal, fim de semana? Não é sobre isso que estamos a falar, mas se nós combinarmos ir ao cinema, vai estrear um filme que gostamos muito e nós combinamos ir ao cinema, é por isso que não vais entusiasmado? É por isso que não vais programar-te para gostares daquilo que vais ver? Mesmo quando nós fazemos esse tipo de compromisso na nossa agenda, nós vamos entusiasmados para aquilo que vamos fazer. Se nós não colocarmos intenção de nós estamos a perceber, a vida está muito acelerada, há muita coisa que nós temos de responder no nosso dia-a-dia, há muita coisa a precisar de nós não estamos a conseguir conectar-nos. Vamos criar um momento dentro da nossa agenda comum em que podemos encontrar-nos e fazermos alguma coisa. Nós não podemos programar o que é que vamos fazer. Nós não podemos simplesmente dizer, e se hoje fôssemos simplesmente jantar fora? Olha, e se hoje mandássemos vir sushi para casa? E se hoje víssemos um filme não sei o quê? Isto não é simplesmente chegarmos àquele momento e ficarmos duas pessoas a olhar uma para a outra, e não. É sobre programarmos, é sobre colocarmos intenção de realmente conectarmos, é colocarmos intenção de estarmos juntos, com disponibilidade para estarmos juntos, com vontade para estarmos juntos. E depois, claro, criarmos um momento. O que é que vamos fazer quando estamos juntos? Vamos colocar aqui alguma intenção na situação, vamos encontrar uma atividade, uma tarefa que seja benéfica e que seja do agrado de ambas as pessoas. Agora, sim, eu sou super apologista de criarmos um momento nosso, de criarmos esta conexão, de criarmos este encontro, de criarmos este checkpoint de não nos vamos esquecer que nós existimos. Eu quero saber naturalmente de ti. Seja para fazer o que quer que seja. Agora, eu acredito muito isto. Se nós não colocarmos esta intenção, se nós não colocarmos esta noção de que precisamos estar juntos, vamos nos perder. Porque a vida pede muito de nós, tal como estavas a dizer, em muitas frentes ativas. Nós estamos em muitas frentes ativas. Profissionais, familiares, em termos parentais. Se nós em relação não criarmos esse momento, não abrimos espaço para não nos esquecermos, a vida vai acontecer e perdemos. E cada vez mais me chegam a terapia casais assim, que não há um grande feito. Numa fase inicial isto acontecia muito, sabes? Quando eu comecei a trabalhar casais, após tirar a minha especialização, apareciam muitos casais com um grande problema, sabes? Aconteceu uma coisa grande. Uma traição, por exemplo, alguma coisa mesmo concreta. Hoje em dia não. Hoje em dia os casais chegam-nos numa ótica de não sei o que é que nos aconteceu, não consigo perceber o que é que nos aconteceu, mas perdemos. Olha, falaste aqui nas traições e deixa-me fazer-te aqui uma questão. A traição, nos casos que acompanhaste, podes dizer que na maioria dos casos terá acontecido pela questão sexual, ou seja, aquela velha frase que eu acho que todos nós ouvimos, procurar fora que não se tem em casa, aconteceu por isso ou não? Sim. Sim, na grande maioria das vezes sim. Muito neste registro de alguém que acaba por não se sentir tão visto, tão conectado, porque depois, lá está, a ausência de sexo dentro de uma relação é muito sentida desta forma. O que é que eu tenho de errado? Porque é que já não queres saber de mim? Porque é que eu não te atraio? Porque é que não queres estar comigo?
E isto depois há um peso muito grande. O procurar e ser rejeitado, procurar ser rejeitado. E isto acaba por se tornar um ciclo vicioso muito grande dentro da própria cabeça das pessoas. Eu sei que para quem é traído isto é um peso muito grande. Dizermos de alguém me traiu porque não tive sexo. Eu sei que isto é muito injusto para a pessoa traída ter esta leitura e esta narrativa, mas a verdade é que não é porque não houve sexo. É muito mais profundo. É muito mais profundo do que isso. É porque há alguém ali dentro que não se sente visto, que não se sente procurado, que não se sente de alguma forma útil. Pode ser a traição um sinal de alerta? Oi, estou aqui? A traição é um sinal de alerta, claramente. Quando estamos a falar de uma traição em que depois há alguém que quer sair, isso é uma coisa completamente diferente. Outra coisa é uma traição de alguém que quer manter-se ali, que ama, sabes? Eu estou a rir-me de nervoso, que eu não sei se consigo gerir isso. Olha, como é que é possível gerir isto? Diferenciar uma traição de alguém que ama de uma traição de alguém que não ama. E como é que tu consegues depois, enquanto mulher ou enquanto homem, gerir isto e estar ali? Eu muito francamente vou-te dizer que tenho aqui, por conta do meu histórico familiar, que me influencia, não é? Sou o que sou por conta daquilo que é a minha relação dos meus pais e todas as pessoas da minha família. E considerando isto, eu tenho aqui uma relação com as traições muito sui generis e, portanto, para mim não há diferença entre uma coisa e outra, sabes? Não consigo e, portanto, acho que é um fim declarado. Na minha inocência, e acho que como eu, se calhar outras pessoas também, e outros têm uma perspectiva completamente diferente. E eu acompanho isso nos casais. Eu tenho casais que chegam ao escritório em que me contam que existiram traições, mas esse não é o fundamento para o divórcio. Sabes? Os fundamentos são outros. E aquilo foi algo que foi ultrapassado e que está fechado. Mas contam para dar contexto. Sabes? Certo. Mas eu pessoalmente sinto aqui uma resistência em conseguir gerir. Então partilha comigo como é que é possível gerir isto. Sabes que eu também era essa pessoa. Eu acho que quando nos acontece na primeira pessoa é sempre diferente, mas eu também era a pessoa que dizia uma traição é quase um fim de linha, até que me tornei terapeuta de casal e percebi de que cada caso é um caso muito particular e nós nunca podemos olhar para uma traição como um fim de linha propriamente dito, e nós não deixamos de vir esta frase é conhecida por todos, que é: quem trai uma vez, trai sempre, não é? Quem trai uma, trai mais. Isto é uma frase que é muito comum na nossa sociedade, até que me tornei terapeuta de casal e comecei a perceber que isso era uma grande treta. Porquê é que é uma grande treta? Porque inevitavelmente uma coisa... Há muitas variáveis dentro da própria traição. E estamos a falar aqui da traição em que mete outra pessoa, porque uma traição é muito mais do que incluir outra pessoa. Há muitos tipos de traições. Por exemplo, já me aconteceu ter um casal em que ele acabou por canalizar as poupanças deles enquanto família para uma compra muito pessoal. E quando ela veio a descobrir tudo aquilo que eles tinham juntado enquanto casal ao longo do tempo, ele tinha gasto. Isto foi uma traição para ela, não é? Mas falando aqui de traições em que incluem uma terceira pessoa. Há traições, muitas vezes, casos extraconjugais, que tu vais mantendo durante anos. Isto é uma coisa, não é? Tu vais desenvolvendo alguma coisa com aquela pessoa. Outra coisa é tu teres um caso esporádico. Porque aconteceu. Porque nós estávamos num momento desconectados. Se isto é correto? Não, nunca vai ser correto. Uma traição nunca vai ser correta. Mas há muito mais variáveis do que o percebermos se é correto ou não. Nomeadamente isto de o que é que isto reflete dentro da própria relação. O que é que isto queria dizer sobre a relação? É que não é um sintoma. Um sintoma muitas vezes de uma relação doente. Não é? E então, daí eu dizer de todos nós temos telhados de vidro. E hoje, quando nós estamos em relações, eu acredito mesmo que já estamos em relações muito mais sinceras. Porque é que eu digo isto? Antes as pessoas estavam em relações porque era o esperado. Era quase uma conveniência. As pessoas não namoravam tanto com o intuito que nós namoramos agora. Nós hoje somos muito mais exigentes dentro das relações. Nós queremos muito mais de uma pessoa. E essa procura muito mais de uma pessoa também faz com que estejamos, na minha opinião, em relações mais reais. E isto depois há muita coisa aqui a explorarmos quando estamos a falar de uma própria traição.
E por isso eu acredito mesmo que cada caso é um caso. Como é que o vamos perceber? O nível de arrependimento e de intenção são variáveis muito importantes. Qual era a tua intenção com isto? Qual é o teu nível de arrependimento? E tu consegues olhar para um caso em particular e perceber ok, esta pessoa está muito arrependida com aquilo que fez e quer muito corrigir, porque depois muitas vezes quem trai também carrega uma culpa muito grande. A pessoa que é traída carrega um desgosto, um baixar de tudo o que é confiança, de autoestima, etc. Também muito difícil de recuperar, mas que pode ser recuperável. Para muitos casais uma traição não deixa de ser o abanão que eles estavam a precisar. Agora, claro que não façam isto sozinhos em casa, não é? Quando isto acontecer e vocês quiserem, procurem alguém para conversar numa fase inicial, porque conversar sobre isto dentro de casa, na nossa sala, isto dói muito. Mas sim, o nível de arrependimento e de intenção, de qual era a tua intenção com isto, porque é que o fizeste, é muito importante quando vamos analisar esta traição. Sandra, uma última pergunta, e agora a parte mais divertida, que é, sim, 3 dicas, exercícios, coisas práticas que podes sugerir para um casal que esteja assim numa fase de maior bloqueio. Coisas práticas, para a gente se divertir. Sexual? Sexual. Espera aí, bloqueio sexual. Bloqueio sexual. Não práticas sexuais. Também podemos ir pelas práticas sexuais. Estamos aqui para tudo. Olha, quando estamos bloqueados sexualmente, a maior dica que eu tenho, vamos começar por intimidade não sexual. Vamos namorar. Vamos fazer coisas em comum. Vamos ao cinema, vamos jantar fora, vamos sair à noite em conjunto, vamos fazer alguma coisa nós. Vamos parar de pensar de porque é que não temos sexo, porque ninguém vai ter sexo depois não tem o resto. Lá está, o sexo é o guarda-chuva, mas dentro deste guarda-chuva temos muitas varetas. Se não trabalharmos as outras varetas, não vamos conseguir simplesmente estar disponíveis com o botão do on. E por isso, primeira dica, vamos trabalhar a intimidade não sexual e o tempo a 2 não sexual para depois percebermos e chegarmos lá. Outra dica, à mesma semelhança daquilo que eu dizia, nós muitas vezes vamos estar bloqueados em práticas sexuais. Quando temos relações muito longas, estamos bloqueados. Bem, é aquela coisa é muitas vezes arroz, não é? Precisamos de mais alguma coisa. Invistam em algumas coisas, nomeadamente eu sou muito apologista de jogos e brincadeiras mais eróticas. Estes jogos de desbloquear a intimidade, sabes? As cartinhas. As cartinhas, alguma coisa que nos coloque a comunicar, que nos faça sair daquele momento de começarmos na cama, na cozinha, já conhecemos as salas, já conhecemos os cantos todos à sala. Por isso vamos buscar um empurrãozinho que nos faça de alguma forma desbloquear. E depois estamos desbloqueados sexualmente. Uma outra dica que eu posso dar: trabalha sobre ti individualmente. Não te esqueças de que tu também és uma pessoa. Se tu não te esqueceres que também és uma pessoa, se tu não te esqueceres de que tu tens de gostar de ti, de que tu tens de trabalhar, tu vais estar mais disponível em termos sexuais. Agora, se tu te esqueces de ti, se tu já não fazes nada por ti, se tu não procuras de alguma forma estimular-te, se tu não procuras sentir-te bem no teu corpo, na tua rotina, na tua imagem, em contigo próprio, vai ser muito difícil depois também em termos sexuais conseguires contribuir para o desbloquear. Porque se tu não estás bem contigo, naquele momento também vão haver muitos fantasmas na tua própria cabeça. E então começaria por aí, trabalharmos e voltarmos a procurar a nossa própria intimidade, procurarmos ajuda externa em alguns desbloqueadores e algumas coisas que nos façam voltar a conectar-nos, que sejam diferentes, que não tenhamos de ser sempre nós a pensar. E depois isto, de não nos esquecermos de nos trabalharmos a nós, não nos esquecermos de que somos pessoas, de que precisamos também dos nossos momentos, dos nossos timings para recarregar. É o que eu digo muitas vezes aos meus casais. A relação torna-se o depositório de tudo o que é bom, mas também de tudo o que é mau, e nós estamos sempre a carregar a mesma perna. Vamos lembrar-nos de carregar a outra, que são as nossas pernas individuais.
Por isso, 3 dicas. Obrigada, Sandra, por esta conversa tão desconstruída e leve, porque é assim que este tema deve ser encarado, porque faz parte da nossa realidade enquanto casal, enquanto seres individuais e enquanto casal, quanto mais falarmos sobre ela e assim de uma forma desconstruída, com verdade, transparência, sem aquele peso do tabu, acho que estamos todos a construir algo melhor para o futuro e obrigada por o fazeres e teres a disponibilidade também falares deste assunto comigo. Obrigada. Muito obrigada. Sigam-nos nas redes sociais e nas plataformas de podcast, onde podem ouvir a Sandra e partilhem com quem considerarem. Obrigada.